sem áudio. Está fechado. Então, eu acho que a gente teve uma concorrência muito forte, né? A reunião em defesa da soberania foi um grande evento, com muita gente, mobilização, e chamou muito a imprensa também. Eu acho que nós perdemos mais pela imprensa do que pela quantidade de pessoas, porque a quantidade de pessoas poderia ter sido maior, mas não, acho que não alteraria, mas a gente poderia ter conseguido mais notícias, né? Eu acho que eles estavam voltados lá para a defesa da soberania e acabou que a gente teve uma concorrência. Quando nós estávamos conversando aqui, que veio a reunião da soberania, que foi depois, eu pensei nisso, mas também a gente vai desmarcar para marcar um outro dia, aí fica difícil. Pronto. Tinha que fazer mesmo, né? A Oi, razão Chico. Oi, Chico, boa noite. A razão também que a imprensa estava lá é que tinha muita gente, assim, figurões dos partidos progressistas, estavam em peso lá, que tinham que estar mesmo, né? E aí, claro que a imprensa vai atrás, né? Mercadante, Paulo Teixeira, É Dirceu. José Dirceu estava lá, José Eduardo Martins Cardoso, Ministra. realmente, quer dizer, uma concorrência, entre aspas, né? É, meio, meio difícil de equiparar, né? Completamente difícil. Inclusive, eles anteciparam a data, né? Teve mais Sim. isso. Quer dizer, não deu nem tempo da gente pensar, eles pensaram antes e É. não, obviamente não estavam sabendo da nossa, então não iriam escolher outra data por causa da nossa, isso não tinha dúvida. Mas eu acho que é o tal negócio, entendeu? O fato da gente ter feito, tem um detalhe, de que aquele negócio de transmitir pela fibra fez com que muita gente acompanhasse pela internet. Sim. E a mãe do João, por exemplo, a mãe do João, a mãe do João está aqui, a sogra do João escreveu depois, acompanhei tudo pela internet, entendeu? E Muita gente. lá fora bastante gente ouviu, quer dizer, eu não sei se foram, a Rebeca, não sei se falou das visualizações depois, visualização de toda a gravação, ou se foi durante, não deve ter sido depois. Ele falou em 80 pessoas, entendeu? De lá de fora, espalhados em vários países da Europa. Então, no fundo, o que é interessante, e eu não entendi, ô Luciano, quando você me disse agora que o Hélio tinha visto um vídeo meu, ele falou Não, isso? ele viu uma publicação do seu filho no Instagram. Ah, sei. Seu filho postou no Instagram uma foto e fez um comentário. É. O João. O João, E o aí João, o e João, ele. o João Ah, fez uma publicação no sei. Instagram com uma foto falando sobre vocês dois, você e a Estela. E aí Ah, tem lá os comentários, um monte de gente curtiu e ele assistiu, ele viu no Instagram. sei. Eu preciso cobrar do João isso aí, o que ele está inventando aí. Mas o fato concreto é que esse negócio da OAB, você já contou para eles, Luciano? Não, não, ainda não. É. Então, se você quiser, isso é uma Bom, informação importante. é. Então, um advogado amigo nosso que já trabalhou com o Chico, que é o Hélio Silveira, é um advogado do eleitoral, nós trabalhamos juntos na OAB, ele nos chamou para fazermos um evento lá. Na verdade, o evento é para discutirmos o nosso tema, mas também para uma homenagem ao Chico, que eu não vou deixar na surpresa para o Chico saber que é uma homenagem ao Chico. Ah, é? É, Puxa, Muito bom. nossa Senhora. então, Ah, nós vamos aproveitar para fazer o evento. O Hélio está convidando o Floriano, que é o ministro do TSE, que também trabalhou com o Chico, e nós vamos fazer um evento na OAB. Em princípio, está sendo acertado lá, em princípio será no dia 22 de agosto,
É uma sexta-feira, às 3 da tarde. Sim, não puderam mudar para o dia 29, 22 é PUC. que eu te mandei depois, Não, você você falou mandou ao "Não sei se vai contrário. dar". Você mandou ao contrário. Nós tínhamos feito 29, você falou para mudar para o 22. Luciano, você pode passar isso depois pelo Sim, WhatsApp, tá? Para a gente assim que ficar tiver registrando antecipadamente, tá? Para assim que tiver confirmado, a gente já bloquear essa data. Você pode mudar de novo para 29, porque você errou. confere aí, Chico, porque nós tínhamos acertado, tínhamos deixado para o 29 e depois você mandou uma mensagem dizendo que estava errado, que era o dia 22 que tinha que ser. Aí eu já É. pedi para mudar. Ai, Ah, certo? céu. Não, peraí. Depois. Onde é que eu botei isso aí? Onde é que eu botei na compra de votos? Não, botei no Não, está Luciano. comigo, é comigo. É a conversa comigo. Não, estou na compra de votos aqui, peraí. Estou me enganando. Engano aqui do pessoal. O dia em que não posso é o 22. No 29 estou livre. Isso foi o que te mandei. Então, peraí, deixa eu só conferir aqui. Deixa eu ver o que eu passei para ele. É isso mesmo, 29, tá certo. 29, então tá bom. Puxa, Então tá certo. Então, sim, depois sim. que tiver confirmado, a gente manda aqui para todo mundo Aham, se organizar. sei. Agora, esse evento, quem vai fazer a divulgação é eles mesmos. É a A própria. própria OAB, a própria OAB. E a gente faz também, né? Porque eles vão fazer o material e Claro. a gente divulga, né? Aham, ótimo. E vai ter um ministro do TSE, então Puxa vida, não é? não é Sabe, pouca nome coisa. aí? Não é É. pouca coisa. Vai com Eu uma luva. Chorando é agora ministro. do TSE, Estela. E deixa eu mostrar que a Estela está aqui. Não é um fantasma. Boa tarde. Olha lá, pronto lá. Já Salve, apareceu. Estrela, Oi, salve. Stella. Aí, então tá bom. Ô, Celso, tudo bem? Miriam, bem mais gente que você saiba, não? Ninguém falou mais. A Beth disse que ia atrasar um pouco, só a Beth. E a Rebeca parece que vem também, porque ela falou até mais tarde. Será que ela vem? É, acho que sim. Pode saber dela. Porque talvez, se fosse o caso, a gente já começa a discutir um pouco as coisas, né? Acho que como Ó, o avaliação, Francisco disse que não vai poder participar. não, Então, não. Francisco não, a Beth vai chegar atrasada e a Rebeca, realmente, ela falou que até mais tarde, né? viria, que viria, que Não, viria, não. ela falou até mais tarde, então. Aham, certo, exatamente. Mas então a gente podia talvez começar uma avaliaçãozinha, né? Celso, você ouviu, você não estava lá, né? Que eu me lembre, lá no coisa, você estava. Ah, você tem Ribeirão Preto, claro. Uhum. Não podia estar, assim como o Guilherme, que está em Juiz de Fora. Esse negócio de morar. Ô, Fred chegou aí, que bom, olha aí. Fred, oba, Fred, tudo bem? Tudo em ordem? Ele ainda não está com som. Eu estou no escuro aqui porque estou sem luz, tá? Tá. Enquanto durar a bateria do meu celular, eu estou aqui. Perfeito, perfeito. Nós estamos Então, começando, vamos correr. estamos começando a avaliar um pouquinho, tá? Já foi lembrado que
com as coincidências do ato lá na Faculdade de Direito, um monte de gente, o próprio Funaro, que fez um vídeo chamando para os dois e depois não veio no nosso. Mas ele acho que não estava em São Paulo, Chico. Ah, ele não estava em São Paulo, não, né? Não, não, eu acho que O ele estava Funari estava em Jaboticabal. em Cabal, é. Nossa Senhora, no meio das jabuticabas, né? Puxa, então tá bom. Mas o Michel estava lá, quer dizer que eu estava começando a avaliar um pouco, Celso. Você assistiu alguma coisa no Candeeiro, na Fibra lá? Não, também não. E você sabe que a transmissão pela Rebeca funcionou. Muita gente viu pela internet. Tá certo? Agora, de qualquer maneira, eu acho que o fato da gente ter feito e ter gravado, inclusive, algumas falas lá, a gente pode transformar isso que eu estou tentando articular essa coisa. A gente comece já a fazer uns cortezinhos de algumas das falas, eventualmente algum pedacinho da minha longuíssima peroração inicial, né? E a gente tem esse material para divulgar. E eu acho que um material que está interessante ao que me contaram, que eu não vi isso aí, é que enquanto líamos em jogral, a Rebeca pôs na tela. Foi isso? Quem viu? Miriam, você viu ou não? Você está sem som. Tá O sem... Rubens comentou comigo, porque ele estava vendo, né? Sei. E... E Mas, ela, então, tá, durante todo o jogral inteiro, deixa eu ver. o Micael, você está saindo a que horas que você falou? Você falou aí a que horas? Eu tenho outros. Eu posso entrar mais tarde no outro Zoom, às 20, mas às 20 horas estou entrando no outro Zoom, de Sei. outro pessoal de fora. Que horas? A que horas? 20 horas. 20 horas. Mais ou menos Bem, então 25 minutos. podia Não, nem talvez. 25, 15 minutos, mas eu vou atrasar o outro e eu fico um pouquinho mais aqui. Tudo Ó, bem? Mas vamos começar a trocar ideias? então fale você o que você acha. Trocar ideias. Porque eu fiz, inclusive, uma proposta de uma coisa a discutir pela lista, né? Já fiz, já para Sim. adiantar. Mas eu posso repetir, não tem problema. Mas Então, fala deixa eu você, só falar você tem que rapidinho. sair. Eu tô com o vídeo aqui e ele começa já a primeira, o primeiro considerando foi o Luciano e já começa com a tela. Eu vou só compartilhar rapidinho para vocês verem. Ai, não sei se. Na maioria oposicionista, no seu direito de apresentar emendas ao orçamento, desde que o Congresso criou em 2015 o Mas privilégio das emendas impositivas. tá corrido, né? Ou vocês estão Considerando que, ouvindo no Estado normal? democrático de direito, a lei está acima de tudo, que ninguém pode fazer o que não esteja previsto em lei, e que essa maioria está se recusando a aprovar as leis de que o Executivo precisa para poder cumprir suas promessas de campanha. Vocês estão ouvindo? Está fora da rotação. É, que estranho. Mas está normal, tá? A gravação. Só que travou aqui para mim, agora eu não consigo nem tirar compartilhamento. A minha Quem seria? pergunta. Isso é a gravação da Rebeca? É, Ah, é, isso que é a gravação dela? E aí, conforme foram lendo, ela foi subindo o texto na tela. Ah, certo, certo, Então, certo. Mas não isso aparece. daí, se puder usar dessa forma, tudo bem. Dá para cortar esse trecho, né? O problema é que, por exemplo, não sei se vocês ainda estão vendo, porque para mim travou, não estou conseguindo nem tirar o compartilhamento. Mas ficou a Rebeca no canto, o Guilherme e depois lá o presencial, né? E aí, essa parte do vídeo que é lá na manifestação, se a gente tentar fazer um recorte e ampliar, as pessoas lendo lá, vai ficar muito ruim a qualidade, porque o vídeo ficou pequenininho, né?
É isso que ela falou, ela não sabia colocar em tela cheia. Hum. Então, o tempo todo ficou um retângulozinho ali, né? Não, em nenhum momento ela conseguiu colocar em tela cheia, para depois a gente usar. Hum. Mas esse som E que nós ouvimos, o que que é esse som que nós ouvimos a gente, uma pessoa falando depressa, o que que é? Deixa eu ver se eu consigo. Agora destravou aqui para mim. A leitura lá no ato. Ok. É a minha Então, mas voz não, falando? não, não tá boa, não. Não tá. Assim, o som não tá bom para ouvir. Não, Celso, é por causa do compartilhamento no Zoom. O som original dá para ouvir. Deixa eu ver agora se eu consigo. considerando o fato de que Vocês as estão ouvindo atuais agora? maiorias do Congresso se formaram apoiando-se em grandes bancadas temáticas que se opõem aos anseios de justiça social e igualdade da maioria do povo brasileiro que elegeu a atual chefia do Executivo. O que aconteceu? Então, vocês ouviram? Estavam Sim, ouvindo sim, bem? tá bom. Então, Mas tem que não, eu fazer uma só tirei. edição, Não, né? agora É, melhorou sensivelmente. não, é que eu acho que na hora que eu compartilhei, deu um problema aqui na minha máquina. E aí ele soltou o áudio de qualquer jeito e travou para mim. Mas agora, é, De a toda segunda maneira, vez já foi normal. a gente vai ter isso, mas ela fez a tela assim, sempre correndo uma em cima da todo o negócio. Apareceu, É. ó, correndo. Não dá para a pessoa acompanhar a fala e a tela, não, né? Então, o que ela fez é, a fala está acompanhando a tela correndo. Ela foi subindo conforme o trecho que a pessoa estava lendo. Sei. Bem, É, isso podemos ver depois que a gente vê com mais calma, se é utilizável ou não. Mas eu achei que, por exemplo, esse negócio seria interessante a gente botar de vez em quando no ar, e quando entrasse o programa. Agora, o Micael, você não quer falar as suas... avaliações. Abre o Tá sem som. som. Tá sem Tá sem som. som. Perdão. Tirei agora, estava sem. Eu gosto de tirar o microfone porque senão tem interferência. Se a gente pudesse fazer, mesmo que não profissionalmente, pequenas peças, saindo para a rua, conversando com o povo, que é aquele que possa entender o que significa compra e venda de votos, o que resulta? Resulta de não ter educação, não ter saúde, não ter, enfim, todas essas, todos esses problemas e mazelas que acontecem, não, como resultado de compra e venda de votos, pegar o povo mesmo, a população, tá entendendo? Gente simples, que possa falar e que a gente possa repassar isso daí através da internet. É uma das possibilidades, né? É uma coisa mais assim, mais do povo, uma coisa mais assim, íntima nossa, né? Eu faria esse tipo quer dizer, eu gostaria de ver esse tipo de material, né, na internet. Não, essa é a ideia que eu propus aí, que a gente fizesse, inclusive, uma programação que tem que pensar em trabalhar daqui até novembro nisso aí. Que por Sim. enquanto não adianta você falar voto ou não voto, que o pessoal não está sabendo nem o que é isso, digo, a maioria das pessoas. Então, umas coisas ultra explicativas que fossem contando por que que a gente está falando compra de voto e o que que é isso. Porque, por exemplo, tem até uma análise que tem que ser feita, existem montes de maneiras de comprar votos, assim como existem maneiras de você conseguir o voto das pessoas. Por exemplo, aquilo que o Luciano levantou lá, foi você que levantou os evangélicos, não é, Luciano? Você que levantou? Foi você, não? eu, É? não Foi fui você. eu, foi Então, evangélico. esses trechos, se a gente separasse esses trechos, a gente fizesse uma sistemática divulgação disso, e eu até pensei uma coisa que fosse sempre no mesmo dia da semana, na mesma hora, um programinha rápido, uma coisa curta,
que falasse essa coisa, e depois, na vez seguinte, fala outra coisa. Porque há muitas coisinhas interessantes que podem ser ditas, pode ser contar como é que a lei foi aprovada, a dificuldade que teve, quais eram as dificuldades que levantavam, ou então coisas que eu agora estava até falando para a Clara sobre isso, que é interessante a gente ver que em 1830 foi o primeiro Código Penal, logo depois da independência do Brasil, né? O primeiro Código Penal que tipifica o crime. E ele que tipifica das várias maneiras que estão até hoje colocadas, como é dar, oferecer alguma coisa em troca do voto, mas no meio tem uma coisa, ele tem ameaças. Ameaças também eram punidas naquele tempo. Agora, você pensar que em 1830, o que que significa ameaçar o cara? Matar, o que é enforcar, se não votar no cara. Essas coisas a gente pode ir levantando e tornando esses programinhas curtos e interessantes para o pessoal ver. Eu imaginaria também textos escritos que a gente publicasse sistematicamente também, levantando essas várias, por exemplo, as 1.000 maneiras de comprar voto, e dando explicações sobre o próprio funcionamento da justiça, como é que ela funcionava, como é que não funcionava, contar com essa história que isso tem que passar para o promotor, vai contando, mas eu diria, eu daria o prazo e até o fim de novembro, a gente só fazer esse tipo de coisa. Essa parte aí. Fazer, inclusive, talvez lives sobre o assunto, chamar uns tantos caras para discutir. Então, no meio disso, faz umas lives, chamando alguns para discutir. E a gente pode chamar gente boa, gente que pode ajudar bem, não é? Para a coisa. O que você acha, Celso, falar? Olha, as lives eu acho que é uma coisa muito importante, né? Ainda mais se tivermos gente como tu também, que poderia ajudar, como Leonardo Atush e outras pessoas mais que têm realmente audiência, eu acho que pode ser muito, muito positivo isso daí. Muito É. positivo. E a gente não precisa ficar desesperado fazendo uma por semana. A gente vai fazendo, tem um dia por semana que eu tenho o nosso programinha. Inclusive, eu Sim. tenho um programinha que tivesse um título único, tipo assim, por exemplo, preparando o mutirão pelo fim do voto coisa de 2026. Então, é um atrás do outro, preparando, só dizendo isso aí. Então, tal dia, terça-feira, às 18h30, tem esse programinha que sai com a parte falada, uma parte só escrita, como eu puder, mas dando material, porque daí o pessoal também vai se acostumando com essa informação e vai abrindo. A gente divulga também, veja bem o que é, por que se está fazendo isso, tal. Não perca tal dia, veja, escuta pessoas, ou seja, fazendo uma boa propaganda. Ou seja, quase que teria um trabalho aí e sistematização disso, que nós tínhamos que quase que ter uma equipe para fazer, que topasse fazer isso para ir preparado, não deixar escapar nenhum dia. Não é? E isso é a proposta que eu fiz aí, que eu botei na lista. Mas esse é o que eu estou vendo por enquanto, como possibilidade de continuidade. Já é bastante, na minha opinião. Mas começar por aí, depois a gente vai achando outras maneiras, vai aumentando, vai dependendo da reação também das coisas, né? Além, por exemplo, de esse ato da OAB vai ser filmado. Então, não precisa ser filmado a parte que me homenageia, porque daí eu desapareço correndo rapidamente, mas pelo menos o que vai ser falado lá, o que vai ser falado pelo Floriano, o que vai ser falado pelo Hélio, o Luciano, são falas que a gente depois vai pondo, né? Depois a gente encontra outra, isso é umas coisas, a partir da nossa, mas eu acho que a gente vai ter que também articular a realização desses lançamentos em outros lugares. Por exemplo, já tem a proposta da nossa amiga lá, como é o Luciano lá de Brasília, eu te passei essa. Jovita,
a Vitor, Jovita, né? Que a Jovita, ela é presidente atualmente IFC, que é, Instituto de Fiscalização e Controle. puxa vida, quer dizer, ela é presente e ela está querendo fazer um lançamento disso lá em Brasília, um lançamento como nós fizemos. Então, se ela fizer isso, a gente depois anima gente que a gente sabe que está disposta a isso, não precisa ser em capital, pode ser em qualquer. Eu fico pensando, por exemplo, em Piracicaba. Piracicaba tem um ex-vereador de lá, foi prefeito de Piracicaba, o Estorel, que está absolutamente ligado, estava seguindo isso aí. Se ele fizesse em Piracicaba, depois alguém faz em Belém do Pará, depois alguém faz e assim a gente vai articulando também outro tipo de coisa que são lançamentos, que tem sua divulgação adequada, mas vai abrindo para outros espaços. E depois, mais para adiante, isso é mais para adiante, essa ideia de criar grupos de fiscalização eleitoral. Eu até brinquei num dos meus mensagens aí de chamar de GRUF, ou então chamar no tempo da outra campanha, eram grupos de acompanhamento legislativo, GAL. Esse pode ser GF, criar em todos os municípios, a gente soltar essa ideia. Em cada município tem um grupo de 3 a 4 a 5 pessoas que façam esse grupo, que depois, no dia da votação. Agora, tem uma outra coisa que a gente vai ter que pensar também, talvez o MCCE possa ir preparando isso. Como fazer para fiscalizar e conseguir que tipo de prova tem que ser arrumada para. Pois ele pode ir chamando também, depois chama uns promotores para falarem sobre o assunto, e chama também, eventualmente, um juiz, ou seja, a gente vai ampliando o número de participantes dessas atividades, mas numa linha explicativa, ao longo do tempo, né? Para depois entrar na fase propriamente dita, que só vai começar o ano que vem, né? Em março, quando começar a campanha eleitoral de 2026. Até lá a gente encher de material que possa depois ser usado por grupos pequenos que queiram discutir isso. Tem muita coisa que a gente vai poder sugerir e fazer alguns exemplos, alguns casos acontecerem para mostrar aos outros como é que pode, né? Criar rodas de conversa, por exemplo, nas cidades pequenas sobre o assunto, porque, por exemplo, nas cidades pequenas, o problema é bem diferente do nosso coisa. Tem uma mistura de ligações pessoais com outra coisa. A eleição é um negócio muito mais complexo, porque ela envolve também relações parentesco, relações de amizade. Isso, por exemplo, tem uma live com gente do interior falando disso, seria quase que pensar que neste ano não dá para fiscalizar voto, claro. Então, o que temos que dar é material para o pessoal saber como isso acontece. E, portanto, eu acho que teria que manter o nosso trabalho de semanal de avaliação, mesmo que todos não possam vir sempre, mas ter um programa de trabalho, quer dizer, praticamente um segmento lógico e crescente de coisas que podem ser feitas. A gente começa já o mais depressa possível pelo que a gente acha mais fácil. Agora, logo que tiver uma ideia o que fazer, talvez uma matériazinha sobre o lançamento, né, e que, inclusive, se tem uma parte importante da matéria, é a leitura do. Porque, no fundo, o manifesto, além de ser um chamado, ele é uma explicação já. Ele dá 1.000 explicações lá dentro, né? Como é que isso aconteceu, como é que não é. Então, só fazer um sobre isso e que fosse marcado pela leitura, mesmo que fosse uma nova leitura um programa curto que a gente faça, de meia hora,
já começa a lançar coisa, porque uma live tem que ser um pouquinho mais, mas um programa curto desse tipo pode ser montado e a gente fazer. E digamos que uma primeira tarefa nossa que a gente assumisse seria fazer esse primeiro programa. A gente vê como a gente faz, de qual que forma toma, etc. Ou seja, a reunião de hoje é um pouco para a gente abrir a perspectiva, o que fazer. Eu acho que eu posso falar, não sei se vocês estão me ouvindo, porque a minha internet está muito ruim. Vocês estão ouvindo? Sim, Sim, sim. Sim. Eu acho que precisava pensar também, Chico, em como que a gente podia trabalhar com a própria justiça eleitoral, né? Ver qual é o planejamento deles, sabe? Falar com quem que é o presidente agora ou a presidente, eu não sei, da Justiça Eleitoral, para ter um pouco esse calendário, né, deles, de repente pedir uma reunião lá em Brasília, se a gente conseguir gente lá de Brasília que participe da campanha, como essa pessoa aí, né, Luciano, que você falou, pedir uma reunião com o próprio pessoal do tribunal, porque eu sinto que é uma questão que interessa para eles, né? É uma questão importante e eles têm uma estrutura que a gente não tem, né? Para fazer essas coisas andarem, né? Eu acho que seria legal fazer assim ter uma primeira, na nossa perspectiva, que grupos a gente pode buscar para fazer alianças, talvez em cada reunião dessas trazer um desses grupos, por exemplo. Tem o Fórum Social Mundial, eu estava aqui vendo, né, um grupo de internet que eu participo, é Fórum Social Mundial Justiça e Democracia, que tem 170 pessoas, entendeu? Então, colocar lá, ver se eles, o interesse deles de participar de uma das próximas reuniões e ver como é que eles podem levar adiante isso, enfim, e construindo um grupo de alianças, né, de aliados que podem participar dessa campanha e como, né, de que forma praticamente esses grupos podem participar, né? Eu acho que essa é uma coisa que a gente podia fazer assim, com método, né, e constantemente para ir fazendo crescer o movimento, enfim, o engajamento a partir de grupos que têm a ver com a eleição, né? Que têm a ver com essa questão eleitoral, né? Aham. E buscar, por exemplo, adesão de partidos, né? Que partidos possam aderir a uma campanha dessa, entendeu? E mais à frente propor uma reunião com esses partidos, né? Ou com as frentes partidárias. Enfim, tem uma série de coisas. Você tem na cabeça, Chico, uma estratégia, né? Já com tempo, tal, até novembro fazer uma coisa, de, de Até novembro em novembro é diante isso. fazer outra coisa e tal. Eu acho que a gente precisaria se debruçar sobre isso e, e ver quais ações mais podem ser feitas para ampliar esse E grupo. tem umas ações, eu estava pensando no que você falou, e me lembrei de uma coisa, que você falou falar com a Justiça Eleitoral. Quem é o presidente do TSE atualmente, ô, Luciano? Carmen Lúcia. Quem? Carmen Lúcia, Poxa, ótimo. Porque mas ela daí fica, mas ela fica só um tempo e já sai e entra o vice-presidente, que é o Nunes Marques. é o. E aí então já é mais complicado, Aí né? a coisa complicou, né? O Nunes É. Marques, né? Complicou bem. Porque eu É. ia dizer para vocês isso, quer dizer, você lembra, né, Luciano, quando nós começamos essa nossa loucura lá em 1800 e tanto, né? É, a primeira iniciativa popular, nós logo entramos em contato com o Nelson Jobim, que era o Hum, presidente do TSE. E ele comprou literalmente a ideia. E ele chegou a sair pelo Brasil inteiro, visitar todos os, É, os tá. TREs, para convencer os juízes de que aquilo precisavam apoiar.
Interessa para Então, eles isso aí. o Então, isso, por exemplo, valeria, mesmo que o Gomes, ou como é que chama, o Nunes Marques venha Nunes de Marques, né? Eu acho que valeria a pena ter uma conversa com a Carmen Lúcia imediatamente, né? Claro. imediatamente, Para exatamente. pensar essa É, sucessão, como vai ser e que é. alternativas restam, porque esperar do Nunes Marques um apoio, eu acho que Não, nem, é um nem, furo na água, né? é. Não, mas Me parece, não sei. quanto tempo ainda fica a Carmen Lúcia, Luciano? Eu não sei de cabeça, não me lembro o tempo, mas quem vai presidir a eleição ano que vem é o Nunes Marques. Isso. Mas Bateria na então, porta dele nacionalmente também, a viu? coisa se complica, mas tem as questões, tem as questões regionais, né? Enfim, É, tem o- temos que pensar nisso, né? Esse é E um dá ponto para importante da campanha. reativar alguns, por exemplo, que foram os elaboradores da lei, que é o nosso amigo Dirceu Sintra, que ele está aqui em São Paulo. Ele fazer, talvez fazer uma palestra com ele, uma coisa desse tipo, e isso divulgar. O outro é mais difícil, que é lá em Ceará, o Gerinho, eu nem sei onde é que ele anda. Você tem ideia, Luciana? Não conseguimos mais falar com ele. Ele não é mais procurador-geral eleitoral, né? Não, E o outro, Aristides Junqueira, que pode de novo ser ativado. Eu não sei como é que ele está também. Eu perdi completamente o contato. Você tem ideia, ô, Luciano? também não, também não. Mas eu digo, essa gente que estava e além de falar, que agora eu acho que o pessoal. Vocês sabem que a CNBB vai decidir sobre o assunto em novembro, né? Na reunião de Conselho de Representantes. E a reunião que eles fizeram, que eles não conseguiram discutir bem a coisa, mas parece, pelo que me contaram, as pessoas, parece que o assunto foi assim debatido mais informalmente e com muita simpatia. E o cara, o Luciano, vê se o Melilo pode confirmar isso. Frei, como é que ele chama? Frei Jorge, que é atual assessor político da CNBB, eu Sim. mandei para ele o aviso da reunião, de tudo, e ele imediatamente me telefonou. Ele tem interesse, portanto, né, para Uhum. saber. Então, logo também, outra coisa que eu vou poder fazer é começar a mobilizar uns tantos bispos para dizerem que dão apoio. Quer dizer, tem todo um trabalho aí que tem que se usar, tem que começar. Mas essa é a tua ideia de falar com a Carmen Lúcia. O único problema que tem é que ver quem é que poderia ir lá. O Luciano, quem mais mora em Brasília, se tiver a nossa amiga que está fazendo lá a coisa, mas o evento lá em Brasília, se pudesse contar, inclusive, com a presença dela, seria interessante para Burro, não é? Mas teria que ser feito. Eu digo isso porque eu não vou poder fazer o que eu fazia antes, que é pegar um aviãozinho aqui para Brasília, voltar e ponto final. E eu já estou agora muito limitado, né? Eu tenho que ficar trabalhando ou no vídeo ou no telefone. Mas então, quem pode fazer isso, etc. Mas dá para fazer, daqui dá para a gente ir articulando, né? Tem que fazer um cronograma aí de coisas a Olha, ser. Chico, É, eu acho isso se a gente pudesse fazer durante a gestão ainda da Carmen Lúcia esse negócio em Brasília, seria muito importante, né? E aí sim. poder ter uma conversa com ela. Outra coisa de articulação é, como eu tinha te falado, esse ato do Dia Internacional da Democracia 2025, está aqui no chat, eu acabei de colocar, né? Promovido 9 pelo de Direito Já. Então, eu acho que vale a pena a gente estar lá também para Isso, ver onde é se o que vai ser? Direito Já, por exemplo, que uma iniciativa política aí do pessoal, né, É. de vários partidos e tal, se eles também não compram essa campanha, entendeu? Eles estão em São Paulo ou onde? Eles são nacional, né, Eu mas me diz, onde é que é? Eu me lembro agora que a- tenho a impressão que a pessoa do direito já andou me procurando já. E tenho que recuperar essa informação. outro dia eu fui num ato deles, acho que é Guilherme o nome dele.
que me passou foi o Oded também. O Oded tem contato com a presidente do Direitos Já hoje. Mas também eu acho um pessoal importante porque eles estão diretamente relacionados nessa questão partidária e eleitoral, etc., né? Eles articulam para isso. Enfim, mas Agora, a gente vai ter é que isso. descentralizar um pouco o nosso trabalho, né? Que eu posso, do meu lado aqui, pegar todos os fios possíveis, mas é sempre limitado. Depois, na hora H, não posso ir no lugar, em outro lugar do Brasil. Mas posso ir tentando, mas eu não sei como é que a gente se organiza para isso. Eu não estou imaginando ainda como a gente pode se organizar para trabalhar coletivamente nessa coisa. Olha, a Beth talvez resolva. Ela Boa vem aí. noite. Oi, Tudo bem, Beth? tudo. Eu Estamos estava falando. enrolada aqui, mas consegui desenrolar. Boa Ótimo. noite, gente. Boa Boa noite. noite. Nós Boa estamos falando noite. aqui, Beth, já Oi, Beth. fizemos uma pequena avaliação e já estamos lançando o trabalho futuro aí. E aí é trabalho para burro. Inclusive, Então, não vai dar para fazer. o Somos quê? todos inteligentes? O quê? Não vai dar para fazer, somos todos inteligentes. Exatamente. Com exceção dos palmeirenses aqui, que tem É. alguma deficiência. Oi. Luciano, até quando fica a Carmen Lúcia? Eu não tenho essa informação, como eu estou sem luz aqui, eu estou sem internet. Eu ia checar até que mês que ela fica. Você mora na região da Angélica? É Consolação com a Paulista. Está Está tudo escuro aqui. A gente estava tendo uma reunião lá na Mitra, eu estava online. Ah, você estava lá. Eu estava online, e aí, de repente, a reunião caiu. Apagou. Estava sem luz. É. Então, eu não sei até que mês que ela fica. Mas eu ponho informação. Assim que eu tiver, eu coloco a informação aí no grupo. Carmen Lúcia, Presidente do TSE. o próximo, a TSE, eu não sei, mas eu sei que até que mês eu não sei, mas eu sei que o ano que vem, quando tiver eleição, vai ser um daqueles juízes bolsonaristas, o presidente do Nunes TSE. Marques. Sim. Nunes Marques. Olha, eu vou dizer para vocês que a experiência, já que nós entramos nesse assunto, a experiência que a gente tem, eu trabalho com a justiça eleitoral. Às vezes a gente tem uma expectativa muito grande, porque são pessoas mais alinhadas, e aí não funciona nada. A Carmen Lúcia, para mim, é uma grande decepção. Assim Ela foi como mal. muito mal, desde a outra eleição, que foi a ministra Rosa Weber, que também foi horrível, que foi a O eleição. Xandão foi melhor. O que é Foi? menos alinhado foi o melhor, que foi o Xandão. Porque o Exatamente. Xandão hoje virou um santo, mas a gente sabe muito bem quem ele é. O Barroso também foi bem, o Fachin foi muito bem, mas ficou pouco tempo. Então, eu acho assim, o Nunes Marques, embora ele ele tenha sido nomeado por indicação do Bolsonaro, ele vai ter que, não adianta o judiciário, não adianta ele querer reverter todas as coisas, ele vai ter que fazer funcionar. Então, eu não fico muito arredio, não, porque essas coisas a gente se surpreende. O Luciano, Celso está querendo falar. pelo que está aqui na Gostei, internet, Luciano. Eu acho que estrategicamente tem que falar com o Nunes Marques, mesmo que ele Lógico, negue. Eu acho que lógico. ele não vai negar, porque ele vai ficar numa sinuca. Então, acho muito importante a gente ir, nem que seja para... Esse tema é um tema de combate à corrupção, a compra de votos. Mesmo a direita vai encampar. Gente, Nós vamos ter gente de outros espectros políticos também atuando nesse sentido. Então, nós vamos pegar o que é bom. vão ter que acampar, só. mesmo Luciano. que seja Gente, para só um inglês ver. minutinho. Gente, só um minuto. Luciano, O Guilherme ia falar. Espera aí, Guilherme. aqui na internet está dizendo o seguinte: Guilherme, a eleição. Guilherme, um minuto. Oi, pois não. Tem, o Celso está com a mão levantada. Você tinha levantado antes que ele? Tem. Não, eu não levantei a mão porque eu estou sem mão, inclusive.
Ah, você está sem mão? Tá. É. Então vamos fazer o seguinte: o Celso Ó, vai a primeira ficar, e informação não ficar aqui, confusão. o Pera um pouquinho, Nunes Celso. Espera aí, Marques Beth. Espera um pouco, Celso. assume no final de agosto de 2026 com a saída da ministra Carmen Lúcia, atual presidente. Isso. Então, final de agosto de... Ah, não, está falando... Ele assumirá a presidência do TSE a partir do final de agosto de 2026, com a Então é saída da só que ministra Carmen Silva, atual presidente. Está meio... Não sei se está pode correto ser, isso pode daqui. ser. Eu achava que era junho, mas pode ser que seja agosto. Mas E aí Então, 26? mas ele vai ser está no meio da falando eleição. 2026, só se colocaram data errada aqui. É no meio da eleição. Então é 2026 mesmo. Tá, Bom, aqui, então pelo tem menos a mais informação tempo. que eu Tem obtive mais de um ano. é agosto de 2026, então ainda tem É. um bom tempo. Carmen Lúcia mora Bom, aqui em São uma Paulo. das coisas que eu pensei, juntando essa questão de ir criando material que o Chico propôs, eu acho correto e principalmente as consequências disso, né? Com exemplos bem práticos. Por que que a gente chegou nesse estágio de congresso? E eu pensando alto aqui, o ideal seria com esse material depois tentar fazer um filme ou em formato de série, que fosse muito didático para as pessoas, né? E acho que essa ideia de tentar ver se o TSE se propõe alguma coisa nesse sentido para divulgação seria excelente. Acho que dá para juntar tudo. Não sei se. E aí temos que juntar, como o Fred disse, o maior leque de alianças, porque é uma tarefa, é uma batalha, diga-se de passagem, né? Então, é o que eu queria propor. Aham. Eu gostaria de propor agora que a gente pensasse 2 minutinhos como é que nós vamos continuar a trabalhar. Uma reunião por semana, e a gente tira tarefas, ou mais alguma coisa. O que que seria nossa maneira de trabalhar? Porque, por exemplo, agora eu tenho uma série de coisas que está na gravação, e a gente pode ter anotado ou não, mas pode tirar da gravação, de quem toma a iniciativa de fazer o quê? Entendeu? Eu falar, por exemplo, eu posso perfeitamente falar com a Carmen Lúcia. Inclusive, eu a conheço de outros carnavais. Quer dizer, ela talvez me conheça também, ainda se lembre. Então, eu posso tomar Ô, contato. Mas Chico, quem, quem de São Paulo poderia ir comigo falar com ela, por exemplo? ô, Chico, Um, quem tem muito contato com ela é o Fábio Conder. exatamente. Compa- Tinha mais, viu? Viu? Eu não É, sei se eu acho que ele teve mais. Inclusive, quando eu a conheci num evento que houve lá na Ação Educativa, e estava o Fábio, estava ela lá, e o Fábio me apresentou a ela, muito amigos. Mas eu tenho a impressão que aí pelas Santas ele ficou. porque exatamente ele acabou tendo um atrito por conta do comportamento dela, que foi para outro lado, né? Esse é o Hã? problema. Como é que é? Como é que é? O atrito dele com ela é exatamente porque ela foi por outro caminho, não o caminho que eles discutiam, que é essa questão da participação, da. Uhum. E eles se atretaram mesmo, né? Tem a impressão que Sim, eles sim, atretaram. Não sei nem se eles têm atualmente, é. é meio na linha de não falo mais com ela, ponto final, entendeu? É meio triste, né? Agora, uma coisa também boa, independentemente disso, quem ficou extremamente entusiasmado com isso foi o próprio Fábio. Eu contei para vocês, né, Contou. que ele estava com o pé na cova, e nós puxamos ele para fora da cova. Quer dizer, é meio uma imagem mostra bem que ele, mas o que significa que eu pessoalmente vou ter que pôr uma conversa com ele nas minhas prioridades aí, que ele é uma Sim. pessoa que pode ser, é, assim também Então, com ele, Chico, valeria a pena fazer um vídeo com ele, exatamente, uma exatamente, manifestação dele, é, né? ele falando da coisa. Vídeos, inclusive, é uma coisa que a gente pode pedir para vários, né? Sim.
Sim, Se falar com o Dirceu, por exemplo, seria interessante. sim. Nós fizemos uma homenagem para o Dirceu do MCC aqui de São Paulo, tivemos com ele, e a gente tem tido contato com ele. Então. E ele tem tempo, ele está aposentado, está advogando agora, né? Mas em relação a gente, a modo da gente trabalhar, vocês acham que basta uma nossa reunião e depois tirando da gravação, anotando tudo que pode ser feito, e daí tomar iniciativa? Como é que a gente faria? O ideal seria, e eu não quero me arvorar a secretariar essa coisa, porque eu não sei se eu vou ter capacidade. Porque Ô, Chico, sabe, bem concretamente, nós precisamos de um grupo de pessoas que possam é, dedicar algum tempo como executivo, né? profissionais da área de comunicação, né? Porque é, tem que editar vídeo, tem que, né, tem que preparar coisa para rede social, tem que fazer essas coisas. E se não montar essa equipe, é, as coisas Você acha que ficam dá para bem montar essa equipe difíceis, né? pro bono ou não? Oi? Você acha que dá para montar essa equipe pro bono ou tem que ser pago? Então, não sei, pro bono é difícil, né, nesse momento, para É. esse tema. Não, 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 Pro bono é difícil em qualquer momento. é. Hoje as pessoas estão com bastante dificuldade de trabalhar pro bono, né? Vendendo almoço para comprar janta. Eu Isso tenho coloca contato. para a gente uma questão, a questão de finanças, né? Como é que essa campanha pode se estruturar nessa área, né? Se tivesse algum veículo ou alguma agência de publicidade que pudesse se envolver, né, a partir de alguma personalidade que tem esses contatos, né? Não sei. Isso eu posso tentar aquela agência que trabalhou conosco naquele outro congresso é possível. Vocês lembram disso? Que é Sim, uns caras de altíssima categoria. Eu poderia contactar de novo eles para ver se eles não poderiam dar uma ajuda. Essa é uma ideia, porque eles teriam equipamento, eles fizeram totalmente pro bono o trabalho, inclusive até bolaram até um logo, uma coisa, e são caras de alto nível, e caras muito sérios, muito dispostos. Eu tenho, Porque essa é uma questão fundamental da democracia, né? Agora precisa ver quem desse universo do, da comunicação hoje estaria disposto a fazer uma doação para isso, né? Uma doação em termos assim, sei lá, como houve em campanhas anteriores, nas diretas já, em outras, né? eh, Agora, cada Esse- um de nós eu tenho a impressão que se pudesse ir tomando contato e falando disso com os outros, vai abrindo o leque, né? Eu penso no Micael, que está aí no cantinho. O Micael é um empresário de sucesso. E que ele tem, portanto, conhece todo esse mundo. E se você acha que seria possível a gente juntar com alguns que comprassem a nossa ideia e se dispusessem a contribuir, inclusive, com algum recurso, você acha possível, Micael? É completamente impensável. Abre o som, Micael. É Micael ou Michael? Não sei. Né, Abre Michel? o... Pronto, Ah, já está. Não, eu estava dizendo, o pessoal que eu conheço, lamentavelmente, é o pessoal de multinacional. hum, Esse pessoal não adere, né? Ao sim, contrário, né? Eu tentei outras coisas mais. Por exemplo, com Marco Piva, né? Que vocês conhecem, que é meu sim, irmão. sim.
né? Uhum. Meu irmão espiritual. Eu poderia até falar com ele, que o Marco Piva é o pessoal mais assim. Então, teve outras coisas que ele me pediu. Eu fui para o pessoal da multinacional, o pessoal nem quis escutar nada, tá entendendo? Ao Sim. contrário, esse pessoal tá do outro lado do rio, tá entendendo? É muito difícil. Eu não tenho Uhum. vergonha de ir lá bater na porta e pedir, né? Não tenho nem medo, mas realmente é bater em ponta de faca, né? Tem que Uhum. encontrar outro meio. Eu acho que a gente poderia também pensar meio pro bono e meio assistido, né? Ou seja, a gente poder fazer uma vaquinha, né? Nem que seja pequena entre nós, e a gente começar a bancar, né? Meio pro bono, meio bancado pela gente, fazer isso daí. O que vocês acham? Bom, deixa eu dar um palpite aqui, porque nós já fizemos algumas campanhas dessa, né? A própria Lei 9840, depois Lei da Ficha Limpa. Se a gente conseguir alguma agência de publicidade que compre a ideia e queira fazer, porque eles, inclusive, fazem trabalhos pro bono, eles fazem algumas coisas. E fazem também porque, quando a campanha é bem sucedida, eles também ganham prêmios. Então, tem uma, Sim, um estímulo. Então, talvez entendi. conversar, o Chico pode conversar com essa agência e a gente pode ver algumas outras que a gente tem contato. Nós fizemos, por exemplo, do Voto Legal, também uma agência aqui da Vila Madalena, que fez um trabalho interessante. Conversar com algumas agências e ver se a gente consegue alguém que faça esse trabalho pro bono e ajude a gente, né? Teria que ser uma agência média, né? Porque as grandes já estão todas internacionalizadas, já foram Sim. vendidas todas, né? Não sobrou mais ninguém. É. Então, é, teria que ser essas agências médias que, eu, Ah, né? E aí o universo cresce, é maior, né? é um desafio para a gente fazer essa busca aí Isso. O Zelito pode ajudar isso, né, Zelito? também. Porque, sei lá, As agências grandes trabalham contra a gente. sim, porque elas estão no budget aí das redes sociais, né? Enfim, o que que elas É fazem isso hoje? daí. Elas vendem anúncio para as plataformas, né? Enfim. Eu vou fazer um contato imediato com o Caio Magri, que foi quem abriu essa agência Tá nosso bom. trabalho. Ótimo, E pedi para ótimo. ele se seria factível ter um encontro com os caras lá de novo. Entendeu? Isso, fala com o Caio Magre, é ótimo. É, E o Zelito e eu, a gente podia ver e fazer uma lista aí, né, Zelito, das agências médias aí, com quem a gente poderia ver se tem gente conhecida e tal, se a gente consegue falar com esse povo aí, né? É. Eu Aliás, acho que. o Caio, eu estive com o Caio na sexta-feira, lá no evento do Largo São Francisco. Hum, E ele disse que não podia ir à tarde, porque tinha um outro compromisso, mas mandou um abraço para você, então ele está acompanhando. Pode, ele, inclusive, uhum, já assinou o nosso manifesto. então tá. pode Assinou. Tem o Caio, tem o Oded, que a ajuda. gente pode pedir uma mãozinha para o Oded também agora, nessa Aham, altura, não é? Sim. é. E Eu eu acho acho, que isso é eu acho que nós fundamental, sabe? Porque, nós assim, temos que a gente usar. não tem dificuldade Né? do conteúdo, né? Dos contatos políticos e tal, mas a mão na massa ali de fazer as coisas, isso, se a gente sem isso, fica muito difícil, né? A gente não faz campanha nenhuma, não é? É. É. O D tem um network extraordinário. Ele realmente, se decidir entrar dentro desse tema, eu acho que a gente tem muito a ganhar com ele, muito. Uhum. Quem você disse, eu não entendi, o Michael. Perdão? Eu não entendi o que você falou agora. Estou dizendo que falar com o DED, Aham. pedir ao DED também entrar, ele tem um network extraordinário, né? Uma série de ligações extraordinárias. Ele pode realmente facilitar bastante. É. O Oded está entre os primeiros signatários. Né? Eu vi, por isso também. Aí. Eu acho que É, ele entraria nessa daí também. é, Ele e o Caio são parceiros, né? Lá Sim. no, No naquele. Ethos. Hã? No Ethos, né? No Ethos, então. É. Aliás, o próprio Ethos, né, é um lugar bom para conversar sobre isso, né? Sim.
que porque vocês acham a gente de fazer de início? Primeira coisa, fazer um pequeno relato não do ato que a gente fez, mas do fato, lançamento do manifesto. E dizer que agora entramos numa etapa de realização de coisas, uma coisa Uhum, simples, e que a gente pudesse começar a divulgar. Divulgar nas uhum. nossas redes já fica. A gente vai com esse alguém de vocês teria esse tempo para Eu não fazer sei, o Chico, o Guilherme não participou, o Guilherme, Leal. Salgado, está aqui Guilherme, embaixo. Ele está para isso. ele estava aqui, né? Mas ele não está mais. A gente podia ver se por acaso ele poderia fazer Ele isso, está né? aqui, ó, está aqui Tô embaixo. sim, uai, como não tô? É a Cadê? Sônia Calil. É minha cara, depois das Ah, 18. você está aí, Guilherme. Você pode fazer isso, Guilherme? Fazer um papelzinho de curto, de uma página, 2 páginas no máximo, dizendo foi lançado, etc., e vai É, se é praticamente um registro, né? registro, e Do, daí com isso a gente publicado, a gente já tem como falar com as pessoas. Olha, é isto aqui, vamos começar a conversar. Os organizadores dessa coisa estão se preparando para uma etapa que vai durar até o fim do ano, e que então, pode fazer, inclusive você me manda, eu dou uma espiadinha se tem alguma coisa a mais Tá. entende? E a a gente gente aí a já partir publica. desse registro, que pode ser feito assim, o mais rápido possível, a gente também tem fotos de lá, né? É, exatamente, é. E Ver isso a quem gente publica fotografou, rapidamente. se pode ceder pelo menos uma foto para ilustrar, e a gente faz uma coisa para colocar aí Né? nos sites, né? Nas redes sociais e tal, e ao mesmo tempo imprimir Exato. e para conversar com essas pessoas, o Caio, o Oded. Aí a gente vai fazendo essa lista com quem conversar, né? E Eu estava lá entre os fotógrafos amadores que estavam lá todos, tinha uma profissional, uma belga que estava lá, não sei se vocês perceberam, tirou foto para burro, entendeu? Eu posso pedir para ela as melhores fotos dela, isso, para perfeito, mim, Chico, né? Né? perfeito. É. A belga não tem fotos, eu fui que compartilhei as fotografias para ela, viu, Chico? Ah, A belga é? ela não tinha, ela pediu para eu compartilhar as fotografias que eu tinha junto com ela. Então, a gente pode tentar, mas acho que ela não tem nada, não. É. Ela me mandou umas fotos dela. Hum, Disse que Só as minhas. são as suas. É. Tá ótimo. Mas olha, gente, vamos fazer só uma coisa, são 8h30, está na hora que a gente normalmente encerra. Perguntar se vamos tomar as providências que nós decidimos hoje, né? Quem teve alguma providência a tomar, e a gente se reúne de novo na segunda que vem. Se esse horário está bom para vocês, se o dia é bom, entendeu? E fica meio fixado que na segunda a gente se vê, pelo menos quem puder vir. E a gente tenta chamar mais gente para entrar, para vir, para fazer, talvez, teria que, eventualmente, viu, o Guilherme, talvez uma intercarta Uhum. convidasse todos os outros que estão implicados, porque tem um monte de gente que estava lá e que faz parte, Tá. que nós vamos fazer reuniões nas segundas para quem puder, e estão precisando de muita mão de obra, porque a tarefa é gigantesca. Perfeito. É possível fazer, deixa eu ver se está. É possível fazer um pouquinho mais cedo para que termine às 8 horas. Termine não, mas para que algumas pessoas possam sair às 8 horas, porque nós temos aqui todas as segundas-feiras, segundas e quartas, a gente tem fisioterapia das 8 às 9. É, Então, para mim e a minha esposa,
é um pouquinho difícil. Então, se pudesse ser um pinguinho mais cedo, se vocês puderem, né, claro, para que a gente possa também participar. Senão a gente participa só na segunda metade, na primeira metade, perdão. Sei. Mas que hora se propõe, então? Das 7 às 8 na segunda-feira. Das 6 às 8, sei. Não, das 7 às 8, 1 hora. Eu acho que 1 hora é suficiente, né? É. Das 7, e por mim, eu não tenho problema. Algum de vocês tem problema, não? Nenhum. 7 às 8 é melhor, eu também acho. Ótimo, ótimo, gente. Gratidão. Gratidão. Então, tá bom. Então, se é assim, Não, só só eu acho, compartilhar. Chico, que até É? lá a gente já fez esse papel aí com esse registro, e já falou com algumas dessas pessoas que nós nomeamos aqui para a gente ter esse relato, né? Exatamente, exatamente. É. Certo? E assim, devagarinho, a gente chega lá. Tá bom? Muito bom. Perfeito. Então, boa noite para todos. Boa Tá? semana Boa para noite, todos. Boa semana. Gratidão. Boa noite, boa semana. Boa Muito semana, bom. gente. Nos encontramos pronto. Gratidão. Para frente e para o alto. Assim, E além. E Abraço. ali. Isso é o Tchau que para vocês. dizia o Ademar de Barros. Ele dizia isso. Para frente, para o alto, até o Planalto. É isso Então, aí. tá. E de vocês, Tchau. apaguem. Em geral, Eu fecho. a Estela Tchau, tá- tchau, gente. Boa noite. Tchau, gratidão. Até mais. Eu sempre peço para a Miriam apagar, porque É. daí ela fica... Pá!